Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira, 7 de fevereiro, já está começando. Muito obrigado pela companhia nesse comecinho de semana e confira algumas das notícias de hoje. Aglomeração na rua Davi Barcelos termina em confusão. Policiais tiveram que usar bombas de efeito moral. É hoje a reunião com o DENIT para pedir liberação para que caminhões de até 36 toneladas possam usar a Ponte do Fandango. No quadro Educação, Denise Belladonna fala sobre o planejamento do ano letivo e como o ensino híbrido e a tecnologia devem ser usados. Nós vamos atualizar também onde está tendo vacinação contra a Covid em Cachoeira, quais os horários e quem pode se vacinar. E em período de verão, a gente traz um bate-papo sobre como o calor afeta o corpo e o que cada um de nós pode fazer para amenizar os efeitos através da alimentação. E você pode acompanhar as notícias dando a sua opinião. Mande mensagem para o nosso WhatsApp no 51997697129. Pode mandar também um recado, uma informação, uma foto, o seu vídeo para a gente. E se você estiver assistindo ao vivo pelo Face, em facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar aí na live. Vá participando porque o NT Sul de hoje já está no ar. E a gente abre a edição de hoje com a notícia de um fato lamentável. A madrugada de sábado foi de violência aqui em Cachoeira do Sul. Menores que estavam aglomerados na rua Davi Barcelos brigaram assim que a Brigada Militar fechou estabelecimentos que estavam descumprindo o decreto vigente na cidade, em relação ao horário que os estabelecimentos deveriam fechar. Policiais precisaram usar bombas de efeito moral para dispersar os jovens. Estes vídeos compartilhados em redes sociais mostram a briga generalizada entre menores de idade na rua Davi Barcelos, na madrugada do último sábado. O local é conhecido em Cachoeira do Sul por reunir pessoas que fazem festas de madrugada e terminam com o sossego dos moradores. Os jovens começaram trocando socos e chutes. E depois, um deles armado de facão agrediu o menino de camiseta amarela nas costas. O grupo derrubou ele e seguiu com as agressões. Os gritos de outras pessoas dão dimensão do horror. A Brigada Militar de Cachoeira do Sul foi acionada. Para conseguir terminar com a confusão, os policiais usaram bombas de efeito moral. Neste vídeo, é possível ver a ação da brigada e a correria dos jovens escapando. A polícia também usou munição não letal para encerrar a briga. O facão foi deixado no local pelo menor na hora da fuga. Imagens lamentáveis, do que aconteceu nesse fim de semana aqui em Cachoeira do Sul. Você viu aí que as imagens estavam desfocadas, nossa equipe fez isso justamente para preservar a identidade de vários adolescentes que estavam ali, menores de idade, portanto, pela legislação, nós não podemos expor aqui. Bom, nossa equipe tentou ouvir o comandante da Brigada Militar, mas a informação foi de que agora pela manhã não tinha expediente. Nós também procuramos o Conselho Tutelar e a informação foi de que eles não foram acionados e que, nesse caso, a proteção dos menores deveria ser dos pais e que eles não podem fazer nada porque, abre aspas, palavras da resposta do Conselho Tutelar, os responsáveis permitem que os menores saiam para farra. Fecha aspas. Bom, nós vamos ver agora os números atualizados da Covid-19 em Cachoeira do Sul. Os dados são dos 3 últimos boletins informados pela Secretaria Municipal da Saúde, sexta, sábado e domingo. Nestes 3 dias, o município teve mais 351 novos casos confirmados e 36 suspeitos. Mais 120 foram descartados e outros 200 estão recuperados da Covid-19. Cachoeira passa agora dos 16 mil casos confirmados. São 16.097. Os suspeitos são 91 no momento e 15.255 estão descartados. 14.868 estão recuperados. 216 foram a óbito desde o início da pandemia. O município tem 1.013 casos ativos atualmente. Bom, e hoje a imunização contra o coronavírus aqui em Cachoeira do Sul está disponível em 6 unidades. Nós vamos aqui para a tela para conferir tudo direitinho, porque os locais e horários têm mudado bastante, então nós vamos ver tudo para não ficar dúvidas. Já prepare aí o seu celular para quem sabe tirar uma foto ou um print
que eu vou mostrar tudo aqui na tela. Se prepare para você não perder essa informação. Então vamos lá, vacinação pediátrica Covid-19, a vacinação das crianças aqui em Cachoeira do Sul. Os locais são os seguintes: o S1, no prédio do INSS, né, bem aqui no centro da cidade, o S4, antigo Centro Social Urbano, e o S14, bairro Marina. Qual que é o horário da vacinação? Das 13 até as 18, 1 da tarde até às 6 horas da tarde, a vacinação de crianças nessas 3 unidades. Quem pode se vacinar nesse caso? Crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades. Nós vamos agora para uma outra tela para ver aqui a vacinação também dos adultos. Aliás, temos antes aqui adolescentes e adultos, né? Então, complementando a informação, vacinação de adolescentes e adultos, os locais são os mesmos que eu já havia citado antes, né? O S1, o S4 e o S14, e outros postos da Estratégia de Saúde da Família. ESF 2 no bairro Carvalho, ESF 3 no bairro Noêmia e ESF 5 no bairro Tupinambá. Qual que é o horário para essa vacinação? Das 7h15, já começou pela manhã, terminou agora pela manhã às 11h45 e recomeça essa vacinação nessas unidades à 1 da tarde e vai até às 3h30, não se confunda, até às 15h30, 3h30 da tarde. Quem pode se vacinar nesse caso é a população a partir dos 12 anos de idade. A informação, portanto, para você não se perder, informações que têm mudado também constantemente, esses atendimentos vêm variando um pouco aqui na cidade, mas a gente traz sempre essas informações detalhadas para você. Bom, e nós vamos já ver alguns recados dos nossos telespectadores, mas antes eu quero atualizar aqui sobre um assunto que foi dúvida de um telespectador que mandou mensagem para a gente pelo WhatsApp na sexta-feira. Ele questionou sobre banheiro na unidade de saúde 4, ali no antigo Centro Social Urbano, ficar fechado de madrugada enquanto a população aguarda para retirar ficha para atendimento. Nós perguntamos sobre isso para a Secretaria da Saúde e a resposta foi que o banheiro fica trancado e só abre às 7 horas da manhã, quando a unidade abre. Segundo a Secretaria, esse é o protocolo e isso vai ser mantido. A Prefeitura de Cachoeira do Sul se reúne hoje à tarde com representantes do DENIT na tentativa de uma liberação de caminhões na Ponte do Fandango. O assunto ganhou força a partir de uma solicitação de empresários e também de caminhoneiros. Os setores entendem que os acessos pela balsa Deusa do Jacuí são inapropriados, além dos valores estipulados para a travessia. O Bernardo conversou com o vereador Marcelinho da Empresa, que defende a liberação do trecho para caminhões de até 36 toneladas. Isso mesmo, Daniel, uma reunião importante hoje à tarde, às 3 horas, na Prefeitura aqui de Cachoeira do Sul, sobre um assunto que vem ganhando destaque, principalmente do setor ligado à agricultura aqui de Cachoeira do Sul. A gente sabe que a safra de arroz, soja, enfim, já está batendo na porta e essa discussão envolvendo a liberação da Ponte do Fandango ganha força a cada dia. Estou aqui com o vereador Marcelinho da Empresa, que é o elo dos caminhoneiros, juntamente com a Prefeitura Municipal, também o DENIT, que é o responsável, enfim, pela administração da BR-153 e também da Ponte do Fandango. Vereador, como é que está essa discussão? Hoje, às 3 horas da tarde, uma reunião online entre Prefeitura e DENIT para definir essa questão envolvendo Ponte do Fandango. O que teremos de evolução nesse assunto que tem, digamos assim, uma importância muito grande para quem é ligado à agricultura? Bom dia. Bom dia, quero dizer que estive agora de manhã novamente com a nossa vice-prefeita, mas em primeiro passo eu quero lhe passar que hoje estou aqui como vereador e representante da classe dos motoristas, nossos caminhoneiros, como se diz, porque eu também sou caminhoneiro. É o meu ato, é a minha profissão, sou caminhoneiro e ando na estrada. A gente precisa da liberação da Ponte do Fandango até 36 toneladas, no caso. A gente queria a liberação total da ponte. A gente queria já a ponte reformada, a gente já queria que a ponte estivesse pronta pelo tempo que ela caiu, tá? Para a gente poder passar com as 9 eixos carregadas em cima dela. Tá? Mas a gente ainda tem uma ideia que libere a ponte até 36 toneladas, porque a safra está batendo dentro do nosso município. Hoje eu tenho um colega caminhoneiro que está na barragem do Capané, tá? Puxando um arroz. E assim vai indo, porque cada dia agora está mais perto da escoação da safra. E a gente precisa, a Granol precisa da nossa ponte, todas as empresas precisam da nossa ponte. E já teve uma reunião com a vice-prefeita, com o CDL, com as empresas locais, para
já vieram até ofício para o DENIT pedindo até 36 toneladas a liberação. Entendeu? A cidade está pedindo. A cidade está pedindo socorro ao nosso presidente da República que faça aquela ponte com urgência, urgentíssima, como foi feito a ponte em Agudo em 2010, me corrija, tá? No governo estadual. Foi feito em 6 meses a ponte. E agora a gente levar mais de ano ou 2 anos para a reforma novamente da ponte do Fandango, sem condições. E também, meu querido repórter e população cachoeirense, nós motoristas, não estou falando agora como vereador, nós motoristas reclamamos muito da saída da nossa balsa do Rio Jacuí. A gente saindo da balsa do Rio Jacuí em direção a Porto Alegre, pegando a BR-153, aquele top a gente não consegue parar e arrancar com a carreta. É horrível para pegar o acesso da BR-153. Os carros não param, um caminhão grande carregado não tem como parar, se parar não arranca ali subida acima, é horrível. E a saída da balsa entrando para a nossa cidade, querida cidade de Cachoeira do Sul, não tem condições de a gente sair da balsa, dobrar à direita e pegar para a banda do presídio, para a banda da Esperanto. Não tem condições, porque o jogo do caminhão, dos eixos ali, acaba engaiolando, acaba se retorcendo todo. A gente tem que subir a Moron. E para subir a Moron, os pneus começam a patinar e a gente pela tudo os pneus, falando bem na palavra do motorista, pela os pneus, estraga os pneus e se chover, a gente não tem condições, porque saiu ali, já começou a patinar, tem que botar uma máquina na frente. Ponte do Fandango isolou nossa cidade completamente do pessoal do agronegócio, da agricultura e do transporte de grãos e das saídas de grãos do município. Vereador, é importante salientar, até para esclarecer isso para o pessoal de casa, que isso, o elo vereador Marcelinho, Prefeitura de Cachoeira do Sul, não define pela liberação da ponte. Isso parte de uma sensibilidade do DENIT. Essa é a questão mais importante. Conversando com o pessoal do departamento, o que eles passam sobre essa solicitação? O que eu vejo assim, que eles podem alegar, até 36 toneladas, o município, ali como pertence a uma rodovia federal, respondendo a tua pergunta, pelo meu posicionamento de vista, pertencendo a uma rodovia federal, o município não tem como colocar a parte de trânsito dele, que é os azulzinhos, a cuidar do trânsito. Não tem como, porque se der alguma coisa, vai dizer o quê? Não tem como, vai trancar. E a rodoviária federal não vai ter efetivo, e o DENIT, eu acho que não vai ter efetivo também. E daí, eu quero perguntar, como que nós ficamos? Nós vamos ficar engessados? Meu querido presidente, novamente, vamos reformar a ponte. Vamos reformar a ponte, vamos melhorar aquele acesso da saída da ponte lá, colocar um aterro para poder subir na BR-153, melhorar o mais breve possível, acho que já que não tem como, vamos, de repente, asfaltar a Moron, subir acima, vir um dinheiro federal para fazer isso aí o mais breve possível para melhorar para os colegas, para nós motoristas. Estou falando agora como vereador. Vereador, só para a gente concluir brevemente, o senhor representa o Legislativo hoje na reunião, vai como também um representante da classe dos caminhoneiros, motoristas, ou vai ter alguma pessoa separada para abordar, enfim, passar toda a situação frente ao DENIT? A reunião hoje é com o secretário de governo e a nossa vice-prefeita. A gente não foi convidado para participar da reunião hoje à tarde, porque é online, né, a reunião. Então, já passei tudo que tinha que passar para a vice-prefeita e para o secretário. Passei para eles e, se der, de repente eu apareço às 3 horas na reunião, sem problema nenhum, entendeu? Sem problema nenhum. Até eu vou verificar com a vice-prefeita, se der, vou estar lá representando a nossa classe dos caminhoneiros. E eu peço isso aí com amor e carinho do pessoal do DENIT para rever essa situação e ajudar a cobrar do nosso presidente. O presidente prometeu a reforma da ponte, mas não adianta eu prometer. Aquilo é urgência, urgentíssima, não é conversar. Vamos fazer? Eu vou fazer. Não adianta eu vou fazer, tem que ser feito o mais breve possível. Tá certo, então. A palavra, então, do vereador Marcelinho da empresa, falando, então, sobre essa discussão importante, Daniel. Hoje, às 3 horas da tarde, reunião da Prefeitura de Cachoeira do Sul, juntamente
com o DENIT para discutir a liberação de caminhões até 36 toneladas na Ponte do Fandango. É importante esclarecer que hoje a ponte permite a passagem de veículos leves, mas com a chegada da safra de arroz, soja, enfim, essa discussão ela se ampliou, chegou ao setor agrícola, principalmente de engenhos, enfim, e claro, atinge um elo muito grande de trabalhadores, motoristas, caminhoneiros, enfim, que são ligados a esse tipo de setor da agricultura que movimenta Cachoeira do Sul a partir aí da segunda quinzena de fevereiro, se estendendo por 2 a 3 meses com a safra do arroz e da soja. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Nós vamos continuar acompanhando esse caso também e assim que tiver uma solução que deve sair possivelmente dessa reunião de hoje à tarde, a gente traz para você de casa. Gente, Andrei Gonçalves foi reconduzido ao cargo de presidente da Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul. A assembleia de posse foi na sexta-feira, no CTG Lanceiros do Sul. Esse vai ser o segundo mandato do tradicionalista à frente da entidade, responsável pelas atividades culturais gaúchas no município. Bom, e chegou aquele momento da gente ver aqui o recado do nosso telespectador, do nosso internauta, o que você de casa pensa sobre aqueles assuntos que acontecem no nosso dia a dia, assuntos que a gente vai trazendo aqui em reportagem na telinha da TV Novo Tempo, que você concorda, que você discorda, que você traz um outro ponto de vista e, portanto, o meu convite para você fazer parte aqui do nosso jornalismo. Nosso WhatsApp é o 51-99769-7129. No Facebook, onde nós também temos transmissão ao vivo, facebook.com/TV Cachoeira. É pelo Face que eu começo os nossos recadinhos. Está aqui com a gente a Momoca Fontoura, obrigado pela participação. Serinei Langamer com a gente, o Sérgio Redel, boa tarde, Daniel, almoçando e assistindo. Obrigado, Sérgio. Bom almoço aí para você, bom começo de semana, assim para vários outros telespectadores que certamente também estão aí reunidos ou almoçando sozinho no local de trabalho ou em casa e de olho na telinha da TV. Obrigado pelo carinho, pela companhia com a gente. A Gilvana Monteiro tem que exigir a reforma da ponte, nada contra, mas se liberar caminhão, como é que vão controlar o peso? Essa é a preocupação da Gilvana Monteiro. Digamos que haja a liberação para caminhões com até 36 toneladas. A preocupação da Gilvana é que não haja o controle desse peso, daqui a pouco haja uma dificuldade maior, um acidente em relação à ponte do Fandango aqui em Cachoeira do Sul. Vamos para a telinha, tem vários recados chegando dos telespectadores pelo nosso WhatsApp. Vamos ver esses recados agora. O Rogério Pasqualin, de Cachoeira do Sul, dizendo aqui, comentando sobre essa briga, essa dificuldade que aconteceu com adolescentes, com jovens no fim de semana e vai acontecer novamente. As famílias estão destruídas ou por drogas, por álcool ou por negligência dos pais irresponsáveis. Não adianta pôr a culpa na segurança pública, argumenta aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, pela sua participação. Esse é o tema principal, está trazendo hoje o maior número de participações dos telespectadores. Foi um assunto que mobilizou a cidade no fim de semana, imagens muito impactantes, tristes. Que bom que essas situações não acontecessem, mas elas acontecem. Então vamos adiante aqui nos recados. A Catiúcia Porto, onde tem muita junção de bêbados e drogados, diz ela aqui, sempre dá muita confusão. Ou seja, quando tem aí a questão dos entorpecentes, sejam drogas lícitas ou ilícitas, normalmente a chance de problema aumenta consideravelmente, né, Catiúcia? Obrigado pela sua participação. A Karine Hermes também está participando com a gente. Vai um pai ou uma mãe tentar colocar o filho menor de idade a trabalhar. Aí aparece o conselho tutelar, argumenta a Karine. Aí, para andar na rua brigando, não tem fiscalização. Se pode estar na rua brigando, pode estar trabalhando, diz aqui a Karine. Obrigado, Karine, pela participação e argumentação também nesse sentido. O Conselho Tutelar, como a gente trouxe na reportagem, argumentou dizendo que a responsabilidade é dos pais. Mas permita-me aqui um comentário pessoal. A responsabilidade pelo acompanhamento da política pública em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente é do Conselho Tutelar, que, portanto, precisa viabilizar meios para acompanhar mais de perto essa situação, né? Quem mais? A Caroline também está com a gente aqui. Mais uma vez, ônibus lotado no bairro Noêmia. Já não sabemos mais o que fazer. Ligamos para a empresa todos os dias e eles dizem que vão passar para supervisor ou para o supervisor e tomar providências. E nada, isso é todos os dias e tem foto aqui que a Caroline manda para a gente dos ônibus lotados pela manhã em Cachoeira do Sul, sendo que nós estamos em meio à pandemia da Covid-19, uma aceleração dos números com a variante Ômicron,
inclusive uma subvariante surgindo que parece ainda ser mais contagiosa. Então é preciso que haja essa consciência por parte da empresa e fiscalização por parte da Prefeitura de Cachoeira do Sul, que é o poder concedente, né? Quem mais? Temos mais recados aqui. Encerrou. A produção me diz que daqui a pouquinho a gente continua vendo aqui os recados dos telespectadores e internautas. Venha fazer o NT Sul com a gente, mande seu recadinho, estou esperando a sua participação. No próximo bloco, começa amanhã o pagamento do abono salarial para servidores do setor privado. E ainda, no quadro Educação, Denise Belladonna fala sobre o planejamento do ano letivo e como o ensino híbrido e a tecnologia devem ser usados. E em período de verão, a gente traz um bate-papo sobre como o calor afeta o corpo e o que cada um de nós pode fazer para amenizar os efeitos através da alimentação. É na volta do intervalo. Continue ligado. Meio-dia e 25, NT Sul já de volta ao vivo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia a quem está com a gente desde o começo do telejornal, ou a você que chegou em casa, se conectou agora com a gente nas redes sociais ou ligou a sua TV, seja bem-vindo por aqui. É hora de falar do tempo, que vai ser seco durante essa semana no Rio Grande do Sul. Em Cachoeira do Sul, o calor vai aumentando um pouco a cada dia. Veja os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira amanheceu com friozinho em Cachoeira do Sul. O dia tem predomínio de sol quase sem nuvens. Temperatura mínima 14 graus e máxima 30 graus. Terça-feira segue com sol e poucas nuvens sem chuva. Mínima 17 e máxima 31 graus. Quarta-feira vai ter a mesma característica dos dias anteriores, mas com um pouquinho mais de calor. Mínima 18 e máxima 33 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O estado gaúcho deve ter mais uma semana seca e com pouca chuva, favorável à estiagem. De acordo com informações do Climatempo, a previsão é que a segunda semana de fevereiro seja de tempo firme, altas temperaturas e baixa umidade do ar. Após um fim de semana com leve redução das temperaturas e chuva em algumas áreas gaúchas, o ar seco e o tempo firme voltam a predominar em quase todo o estado hoje, incluindo a capital gaúcha, Porto Alegre, e a região metropolitana. Confira as temperaturas máximas para o estado. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32 graus. Na região norte do estado, em Passo Fundo, 27 graus. Na região central, em Santa Maria, 31 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 29 graus. E é hora de ver mais recadinhos aqui na telinha da TV Novo Tempo, a participação, a interferência direta do nosso telespectador, do nosso internauta. Eu começo mais uma vez pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Facebook está com a gente a Fátima Marli, mandando um abraço aqui para Daniela. Acho que é isso. Obrigado, Fátima, pela sua mensagem, pela companhia com a gente. Também está com a gente aqui a Fátima Barbosa, desejando para a gente um bom começo de semana, para toda a nossa audiência. Obrigado a Fátima. O João Kiffer também mandando o seu boa tarde. A Joara Barbosa. A Júlia Rodrigues também contando que está de olho aqui na telinha da Novo Tempo. Obrigado, Júlia, pela participação. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Você já está inscrito lá no nosso canal? Todos os vídeos aqui do telejornal NT Sul são disponibilizados nesta incrível plataforma de vídeos que é o YouTube. Você pode se inscrever, compartilhar os vídeos, interagir com eles, compartilhar com seus amigos. Está com a gente aqui a Angelita Dias, dando boa tarde para todos. Ela diz aqui que acha que não deve liberar a Ponte do Fandango para caminhões, que é a reivindicação de caminhões até 36 toneladas, porque ela acredita que pode acontecer uma tragédia se isso for liberado. Obrigado, Angelita, pela sua participação com a gente aqui. Bom, nós vamos para a tela para ver agora os recadinhos do WhatsApp, 51997697129. O João está com a gente de Cachoeira do Sul. Não retiro a responsabilidade dos pais, mas o Conselho Tutelar é também responsável, porque quando é para punir os pais, são os primeiros a aparecer, diz aqui o João, comentando também esse assunto da aglomeração do fim de semana na Rua Davi Barcelos, especialmente nesta rua, e essa ação enérgica da Brigada Militar no sentido de dispersar estes adolescentes, esses jovens que, após o fechamento dos estabelecimentos, terminaram entrando em agressões, em brigas, como a gente exibiu em reportagem.
Quem mais? Tem mais recado aqui pra gente? A Nádia, se colocassem uns 2 brigadianos nas ruas, próximo a estes locais que tem aglomeração, já ajudava. Colocava mais respeito nas ruas. Penso que haveria mais respeito desta gurizada nas ruas, a opinião da Nádia. Obrigado, Nádia, pela participação e sugestão sobre este tema. Tem mais recadinho pra gente? A Vitória, vamos ouvir a Vitória. Mães, eu quero passar um recado para todos vocês que estão assistindo o NT Sul, que pode tomar vacina. Vacinem seus filhos, porque a vacina não dói, cura. É isso aí, recadinho perfeito da Vitória. Vacina não dói, cura, é isso mesmo, nos protege, né, Vitória? Que bom que você já se vacinou. Super recado para os pais, papais e mamães. Vacinem os seus filhos, vamos juntos vencer essa pandemia, né? Que bacana, muito legal. Olha, fiquei muito feliz aqui com o recadinho da Vitória. Você de casa também pode mandar seu áudio, seu vídeo, sua sugestão de reportagem ou a sua opinião sobre os fatos do dia e a gente coloca no ar aqui nos nossos espaços de interação. Gente, começa amanhã o pagamento do abono salarial, o PIS, para trabalhadores da iniciativa privada. O pagamento é de até R$ 1.212 e começa com os servidores nascidos em janeiro. O calendário se estende até 31 de março. Para servidores públicos inscritos no PASEP, os pagamentos começam na semana que vem, a partir do dia 15. Nós vamos voltar aqui para a nossa tela para ver quem tem direito a esses benefícios e conferir também já os calendários de pagamento. Me acompanha aqui para você ficar de olho quando o dinheirinho vai cair aí na sua conta. Então vamos lá. Quais são os requisitos para receber o PIS ou PASEP? Destacando, o PIS é para quem faz parte da iniciativa privada e o PASEP para funcionários públicos. Então tem que estar inscrito no programa PIS-PASEP há pelo menos 5 anos. Trabalhar para empregadores que contribuem para o PIS ou para o PASEP, ter recebido em média 2 salários mínimos de remuneração mensal em 2020, ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2020, ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, ou então no e-social. Vamos adiante agora para a gente ver aí os calendários, né, que certamente as pessoas estão curiosas quando é que cai esse dinheirinho na conta. Então a gente tem aqui um calendário completinho, daqui a pouquinho vai estar no nosso site, mas por alto aqui. Então, PIS, trabalhadores de empresa privada, calendário de pagamentos. Segue aqui o mês de nascimento, né? Por exemplo, para quem nasceu em janeiro, dia 8 de fevereiro, amanhã é a primeira data de pagamento. Vamos pular aqui, eu vou ir adiante para a gente ganhar tempo. Daqui a pouquinho, como eu destaquei, todas estas informações vão estar disponíveis lá no nosso site. Quem nasceu em maio vai receber em 22 de fevereiro, vou pulando meses aqui. Quem nasceu em agosto, dia 17. Quem nasceu em novembro, dia 29 de março. E o calendário termina para os nascidos em dezembro, em 31 de março. Então o pagamento começa dia 8 de fevereiro e termina em 31 de março para os trabalhadores da iniciativa privada. Vamos dar uma olhadinha numa próxima tela, que é sobre o PASEP para os servidores públicos. O calendário de pagamento começa no dia 15 de fevereiro e termina no dia 24 de março. Aí, o pagamento segue não o mês de nascimento, como na iniciativa privada, mas sim o final da inscrição do PASEP. Então, inicia pelo final 0 e 1, dia 15 de fevereiro, e termina para aqueles servidores que têm o PASEP final 9, lá no dia 24 de março. Daqui a pouquinho, todos esses detalhes, todos esses calendários estarão disponíveis no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Gente, o ano letivo já está batendo as portas dos estudantes e o planejamento já começou. E com tantas mudanças nos últimos anos, como deve ser o 2022 nas escolas? É sobre o planejamento e o ano letivo que fala Denise Belladonna no quadro Educação. Boa tarde. Logo estaremos iniciando um novo ano letivo. E nós, professores, começamos a planejar. Estamos dando seguimento a uma realidade escolar onde vivenciamos mudanças bruscas na educação ocasionadas pela pandemia da Covid-19 e trabalhando para engajar a aprendizagem dos estudantes. Isso tudo, é claro, vai virar planejamento de professor. As perguntas que acredito devemos responder nos nossos planejamentos são: o que é preciso considerar no meu planejamento escolar para este ano? O que preciso fazer de diferente para atingir os objetivos propostos
pedagógicos. Como engajar os estudantes? Como levar inovação para a sala de aula? Como garantir uma educação integral aos meus estudantes? Para responder essas perguntas, talvez tenhamos que manter algumas técnicas descobertas nas modalidades da pandemia, como as aulas híbridas, por exemplo. Uma metodologia que coloca o professor no papel de mediador e o estudante no centro do processo. O ensino híbrido nos mostrou possibilidades de adaptação em que o professor consegue mesclar o ensino entre o presencial e online, adaptando conforme a sua necessidade. Além de ter a possibilidade de explorar outros espaços da escola, aumentando o tempo de estudo dos estudantes, ao criar um pertencimento e envolvimento nas atividades. Estou falando sim de uma nova cultura, em que o protagonismo, a autonomia e as trocas de saberes estão presentes em todos os momentos. Aqui entram os aparatos tecnológicos, trazendo jogos, apoiando nas pesquisas, documentários e outros. Essa tal tecnologia, que sem a pandemia talvez não tivesse sido dominada por tantos profissionais da educação, deve permanecer. Humanizada, com foco no desenvolvimento dos problemas, formando uma cultura digital com o uso das tecnologias digitais da informação e de comunicação, além do pensamento computacional, que também é importante. Essas habilidades criativas, combinadas e aliadas às habilidades socioemocionais, ajudam a desenvolver estudantes autônomos, apoiados por uma personalização de ensino que fará com que este estudante não seja apenas um consumidor das tecnologias, mas principalmente um produtor dela também. Em outras palavras, dominar as influências tecnológicas que até então parecem estar nos dominando e dando ensinamentos que querem aos nossos alunos. O ensino, assim como quase tudo em nossa sociedade, mudou. O ensino quase personalizado das aulas remotas moldou alunos acostumados a aprender em formatos e ritmos diferenciados. Então, será necessário que o professor mantenha um acompanhamento próximo à família, que colabora para que a educação seja efetiva e repercuta em excelentes resultados, com o foco na humanização e o desenvolvimento integral da pessoa. A gestão da sala de aula é essencial para replanejar rotinas, currículos, comunicação, projetos pedagógicos e parcerias. O foco do planejamento são as estratégias para alcançar o aluno. Em função disso, destaco o ensino híbrido, as tecnologias e a humanização do ensino para o planejamento de 2022. Estes são os aspectos que, se contemplados no planejamento do professor, podem criar uma nova cultura no processo educacional, uma cultura de aquisição de saberes para os fazeres, protagonismo baseado em conhecimento. Até o nosso próximo encontro. Dicas importantes da Denise Belladonna para essa volta às aulas nesse ano de 2022. E você aí na sua casa, já está com tudo pronto, materiais dos filhos comprados, tudo em dia para a volta às aulas? E você que é estudante, preparado, animado para começar o ano letivo de 2022? Conte pra gente, mande a sua mensagem aqui nas nossas redes sociais, porque daqui a pouquinho, como você já sabe, a gente tem vários espaços para expor aqui os recadinhos dos nossos telespectadores. Você pode participar com a gente e eu quero colocar o seu recado, a sua participação no ar também. Nosso WhatsApp é o 51997697129, está aparecendo aqui na telinha, com QR Code aqui do ladinho, é só você apontar a sua câmera e você já vai ser redirecionado para o nosso WhatsApp para participar. Pode mandar foto, pode mandar vídeo ou simplesmente o seu áudio, a gente coloca no ar aqui também. Ou comente lá no nosso YouTube ou no Facebook. Basta você pesquisar aí no Face, facebook.com/TV Cachoeira, comentar na live, e o mesmo você também pode fazer no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Estamos aguardando o seu recadinho.
Bom, nós vamos falar agora sobre alimentação e hidratação durante o verão. Cada um de nós reage de uma maneira, né, ao calor intenso e todas as alterações que ele provoca no nosso organismo. A Lena Caetano nos traz agora um bate-papo com uma nutricionista. E ela atesta que tudo isso está diretamente relacionado ao que nós consumimos. Acompanhe porque tem dicas importantes e bem fáceis de seguir. Vamos falar sobre alimentação, sobre nutrição. Estamos no verão e com o calor, com as altas temperaturas, o ânimo das pessoas muda, a gente fica diferente e com certeza em algum momento a nossa alimentação fica diferente também. A maneira como a gente se alimenta, como a gente se nutre, fica diferente. Para falar sobre isso e para nos dar algumas dicas bem legais, a gente convidou a nutricionista Luana Redel, que já é conhecida de vocês, telespectadores do NT Sul, ela que há algum tempo comentou pra gente, a gente quer que você volte, viu, Luana? Exatamente, estou querendo voltar então, vamos ter que conversar sobre isso. Olha, boas novas. Mas então, Luana, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de alimentação. Muda a estação, chegou o verão, muda a questão de alimentação também, a maneira como a gente deve se alimentar? Com certeza, né, Lena? Assim, acho que é bem importante da gente ressaltar que quando está com essas altas temperaturas que a gente vem passando aí, né, tanto dezembro quanto janeiro, pouca chuva, tempo extremamente quente e realmente o nosso corpo parece que fica mais sedento pela água, mais sedento por uma alimentação mais leve, a gente não tem tanta vontade de consumir alimentos tão pesados, né, porque senão a gente fica se sentindo até mais desconfortável, acaba não se sentindo bem fisicamente, até mais cansado por conta da alimentação. E claro que a gente tem sim soluções para nos alimentar um pouquinho melhor nessa estação e tentar aproveitar um pouco mais dela, né? Claro que a principal fonte que a gente não pode deixar de falar, que é extremamente importante no verão, é o consumo de água, né? Se no inverno a gente tem aquela reclamação, é difícil, é muito frio, eu esqueço de beber água, no verão a gente não tem essa desculpa, e aí a gente necessita consumir pelo menos 2 litros de água. Claro, essa é uma recomendação padrão. Eu sempre sugiro para todo mundo em casa, pegue o seu peso, valor em quilos, e multiplique, né? Faça vezes 35 ml, tá? Então, a gente calcula que cada quilo de peso vezes 35 vai dar o valor mais ou menos de que cada pessoa precisa de fato de água, né? Fica personalizado o Exatamente, que é o personalizado que vai fazer a diferença. Tem gente que vai precisar 2,5 litros, 3 litros, tem gente que vai precisar 1,5 litros, então a gente consegue não sobrecarregar o organismo. Claro que água em excesso, se a pessoa é saudável, não tem malefício, né? A gente estaria trazendo malefício se fosse uma pessoa com algum problema de saúde, problema renal, mas não é o caso. Falando de maneiras de pessoas saudáveis, de maneira geral, em 35 ml vezes o peso, que daí você em casa vai descobrir o consumo aí de água diariamente. Bom, dada essa dica inicial, uma pergunta que seguramente muitas pessoas estão se fazendo é: eu bebo água, mas assim, ó, um suco é legal, né, uma batida, o que eu tomo de líquido entra nessa conta ou não? Infelizmente não entra nessa conta, né? Água pura, a gente precisa consumir uma X quantidade e a gente, claro, deve usar e abusar dos sucos na estação, né? Chá também, o chá gelado entra como uma boa opção. As pessoas gostam também de consumir isotônico, principalmente quem pratica exercício físico nesse momento, que acaba suando mais e quando a gente sua, a gente perde bastante o sal ali no nosso suor, a gente perde outros minerais, né, além do sal, e aí a gente precisa fazer essa reposição hidroeletrolítica, que é responsável aí, no caso, o isotônico, que vai fazer esse auxílio de repor o que foi perdido no exercício e deixar nosso corpo hidratado. Até porque, na verdade, uma das principais causas de internação, muitas vezes no verão, principalmente no pessoal da terceira idade, ali passou dos 60 anos, é a desidratação. Então, chega nessa época bem contrário do inverno, que a gente tem muita gente gripada, no verão a gente acaba tendo muitos idosos internando por desidratação, esquece de tomar água. Então, a gente já sabe que eles têm uma dificuldade em tomar água, então, às vezes, o suco vai ajudar nesse processo, o repositor hidroeletrolítico, né, o isotônico vai ajudar nesse processo, de repente, um chazinho gelado. Como eu disse, não conta como água, mas entre não tomar nada e já ingerir algum desses líquidos já vai auxiliar a manter um pouco mais hidratado e até melhora da proteção da pele, que também é importante da gente ressaltar. Luana, a verdade é que quando a gente
começa a sentir sede, quando o organismo dá sinal de alerta, é porque já tem sinal de desidratação? Sim, com certeza, né? Quando a gente sente sede é porque a gente já está em processo de desidratação. Para a gente não sentir a sede, a gente realmente precisa ter uma periodização na hidratação. De meia hora tomar um golinho. Não estou dizendo que precisa ser uma quantidade exorbitante, mas que a gente esteja sempre em contato com a água, né? Sempre tomando alguma quantidade, uns 50 ml de água. Se a gente tomar dessa maneira, vai ser mais fácil. E outra coisa importante, Lena, já que tu puxou essa brasa aí da questão de sentir a sede, que muitas vezes, quando a gente diz assim, eu tô com fome, muitas vezes é falta de água no corpo também. Então, assim, quando a gente tá com aquela fome muito excessiva, que a gente diz assim, qualquer coisa que eu comesse agora acho que já matava a minha fome, na maior parte das vezes é falta de consumo de água também. E é sinal de desidratação. Dor de cabeça, suor, cansaço, também podem ser sinais de desidratação. A água pode ser um remédio, um santo remédio. Pode, deve. E vale ressaltar mais uma situação. Água com gás também é permitido, tá? Tem muita gente que fica naquela dúvida se pode ou não, e pode sim consumir. Auxilia também no processo de hidratação. Tá, e quanto à alimentação, Luana? A gente sabe que nessa época de verão, com o calor, é recomendado alimentação mais leve. E aí entra frutas, verduras, legumes. Mas eu não gosto de frutas, verduras e legumes. E aí, como é que eu me alimento? Aí a gente pode tentar adaptar um pouco, né? De repente fazer em batidas. Normalmente o pessoal acaba aceitando bem. Colocar um morango, uma melancia, o pêssego, que são frutas bem suculentas da nossa estação. Até mesmo o melão dentro de batida, de fruta. Vai auxiliar nesse processo. A gente pode usar alguns vegetais também, hortaliças, dentro de sucos, né? A couve se encaixa super bem dentro de qualquer suco. E ainda, pensando um pouco mais, assim, querendo já se arriscar um pouco na cozinha, entra os sorvetes e picolés que a gente pode fazer em casa com base nas frutas, né? A banana congelada, ela é uma ótima fruta para fazer como base de sorvete. Então, sempre que a banana estiver quase estragando em casa, congela ela sem casca. Quando ela estiver bem congelada, bater com mais um morango ou bater com alguma outra fruta de preferência, um pouquinho de leite, o sorvete fica maravilhoso. Então, assim, é vitaminado, né? Cheio de vitaminas das frutas. Cremoso e também ajuda nesse momento de calor que a gente quer mesmo gelado. E o picolé de frutas a mesma coisa, a gente pode usar até o leite de coco e bater alguma fruta junto, colocar nas forminhas, levar no congelador. A criançada normalmente adora, porque quem não gosta de picolé é um sorvetinho. E quando é saudável, a gente tem mais vontade ainda de comer, né? De pensar, tô comendo uma coisa tão gostosa, me matando aí minha sede, refrescando o meu corpo nesse calor e ainda sendo saudável. Então é uma opção para quem não gosta tanto de comer a fruta ou a verdura in natura. E o que a gente deve evitar no verão? Evitar mais a comida pesada mesmo, assim, grande quantidade de carne vermelha, evitar coisas muito quentes no verão, tentar uma temperatura morna, até comidas mais geladas para quem gosta, tentar evitar, assim, comidas muito com molho, né, massas, lasanhas, que são comidas mais fortes mesmo, fritura, e tentar, fritura entra também dentro disso, né, não que não possa, assim, eventualmente, mas tentar coisas bem mais leves, né, mais refrescantes. Até a utilização de uma folhinha de hortelã na água ou no suco ajuda também nessa questão de refrescar no verão. Atividade física, a gente sabe que no verão daí tu pratica atividade física, nem sempre tem aquela disposição, mas é uma coisa legal de se fazer, né? E tem a questão de hidratação e também a questão de alimentação. Tudo entra, né? Com certeza, né? Hoje em dia a disposição que a gente tem no nosso dia a dia está relacionada à nossa alimentação e o que a gente come, né? Uma coisa que eu sempre falo é que a gente não pensa, mas o mundo ele foi perfeito na sua criação. De que maneira? No inverno, a gente tem uma predominância de frutas ricas em vitamina C, que auxiliam na imunidade e previnem muito a questão das gripes, infecções respiratórias. No verão, a gente tem o quê? Frutas suculentas, a gente tem o melão, tem o pêssego, tem a melancia, que são frutas ricas em água, que auxiliam na nossa hidratação. Então, as frutas, elas obedecem, inclusive, o que o nosso corpo precisa. E pensando nesse contexto, eu preciso entender que se eu conseguir me alimentar
pensando no que eu tenho na estação, eu vou ter um pouco mais de energia do que se eu tentar comer coisas que não são da estação, né? E isso vai ajudar na questão da prática de exercício físico, né? Comer uma grande quantidade de comida agora, às vezes não é o que o pessoal tem mais vontade de comer. Então, de repente, fracionar mais vezes ao dia. Ai, não estou conseguindo comer uma quantidade adequada, acho que eu estou comendo pouco, porque pode acontecer, isso é muito comum. Então, eu posso, de repente, tomar um café da manhã, esperar umas 2, 3 horas, fazer outra refeição, esperar umas 2, 3 horas, fazer outra. Nem que ao longo do dia eu faça 6 a 8 refeições, só que eu diminua as quantidades, para tentar alimentar um pouco melhor o meu corpo, um pouco mais de disposição, e aí não ficar me sentindo tão mal na hora da prática de exercício. Porque não adianta eu comer em grande quantidade, chegar lá e ficar nauseado, ou ficar enjoado, ficar desconfortável para fazer a prática do esporte que eu escolher. Tem um outro aspecto também bastante interessante nessa época do verão, que se destaca bastante, se salienta em muitas pessoas, a questão de pés inchados, mãos inchadas, retenção de líquidos. Tem a ver com a alimentação, com a hidratação. Tanto alimentação quanto hidratação, né? A gente pode fazer uso de chás ajudam no processo de desinchar, só que a maior parte das coisas que a gente não pensa é na nossa alimentação. E às vezes está associado ao alto consumo de açúcar, alto consumo de produtos embutidos, que daí são ricos em sal. Então, quanto mais sal e açúcar eu consumir, maior a tendência de eu fazer retenção hídrica. E aí eu vou ter o pé, a mão inchada. O calor auxilia no processo, mas ele não é o único responsável. A maior parte da responsabilidade é o que a gente está ingerindo de alimentação, que normalmente é o consumo rico aí de açúcar, sal, gordura no dia a dia. Essas dicas, essas referências que a gente está conversando aqui, Luana, vale para adulto, para criança, para o bebezinho, para o vovô e para a vovó? Com certeza, né? Claro, principalmente a gente tem que ter mais cuidado ainda com a criançada e com os idosos, né? Idosos, de uma maneira em geral, não gostam de consumir água, eles perdem um pouco o paladar para a questão da água, e aí muitas vezes eles têm essa maior chance de desidratação. E a criança, por querer correr na rua, brincar, se agitar, muitas vezes esquece de tomar água. Então eu sempre digo, pais têm que estar sempre atento, e quem estiver cuidando de pessoas aí acima de 65 anos em casa, principalmente, ter mais atenção, insistir, levar um copo d'água, vovó já tomou água hoje, lembrar, porque eles esquecem no dia a dia. Então, realmente, a gente precisa dar uma insistida, principalmente nessa população, que é a criançada e os idosos. Legal. Luana, o papo está muito legal, está muito bom, com certeza vocês estão gostando também. Dica final para o pessoal de casa, e eu quero dar uma dica extra para vocês, que a Luana, por ser nutricionista, e também a gente percebe que ela ama o que faz, ela vai além. Nas suas redes sociais, né, Luana? A Luana sempre dá dicas de alimentos, de pratos diferenciados, ela é amante da atividade física também, então dá para seguir a Luana lá, para você ter muitas dicas lá e com certeza, né, poder desfrutar de tudo isso, né, Luana? E para encerrar, como eu disse antes, a tua dica final para quem nos acompanha. Acho que a minha dica final é, o primeiro e assim, a principal alimento de todos é a água. A gente tem que estar sempre junto de nós, a água. E se a gente puder escolher pelo menos 1 ou 2 frutas para se apegar nessa estação e tentar consumir, seja ela batida em fruta, batida com água, batida com leite, ou tentar fazer de uma preparação um pouco diferente, cozida, que tem pessoas que gostam, e tentar escolher alguma folha para a gente colocar na alimentação, que também é rica em água, né? As folhas verdes em geral, alface, por exemplo, eu acho que vai deixar a alimentação muito mais saudável. E ainda, finalizando, a questão da pele, né? A questão de frutas e vegetais ricos em beta-caroteno, alaranjados, arroxeados, auxiliam também na proteção da pele, junto com os protetores solares. Então, também é importante para quem gosta de pegar um sol, para quem quer ficar mais bronzeado, para quem quer proteger a pele, cenoura, beterraba, mamão, laranja, melão, são fundamentais nessa estação. Muito bom, muito legal. Luana, obrigada mais uma vez por nos receber e por esse bate-papo gostoso, viu? A gente adorou. Obrigada. Fico à disposição para o pessoal de casa, para quem quer me seguir, é @NutriLuanaRedel. Ok. Tá aí, eu acho que a grande dica, a grande deixa de tudo isso que a Luana acabou de mencionar é que uma pequena mudança de atitude, né, Luana? A inclusão de algum tipo de alimento na sua refeição já pode representar um grande início, uma grande virada na vida e na saúde de cada um, né? Com certeza. Tá bom então. Daniel, as dicas estão aí, você que nos acompanha, espero que tenham gostado desse bate-papo. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Lena, muito obrigado, Luana, pelas dicas importantes para cuidar da nossa saúde. E a pergunta que fica para você de casa é: o que você vai mudar hoje? Se a gente começar a mudar
um hábitozinho por dia, quem sabe incluir um bom novo hábito por dia, a gente vai longe para um melhor cuidado da nossa saúde. E como é importante, então, cuidar enquanto é tempo. Vamos aqui ver os recadinhos dos nossos telespectadores e dos nossos internautas no Telejornal NT Sul no comecinho desta semana. Olha só, aqui no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, está com a gente a Letícia Cunha, desejando um bom almoço para todos, uma boa semana. Obrigado, Letícia, pela companhia com a gente. O Alvori Freitas, o Sérgio está comentando ainda a questão do respeito dos filhos aos pais, aquela discussão ainda sobre as brigas de fim de semana aqui em Cachoeira do Sul, muitos jovens, adolescentes nas ruas aqui da cidade. Ele diz que tem 67 anos e que foi criado num tempo que bastava o olhar do pai e pronto, o adolescente respeitava, mas hoje as coisas não são bem assim, né? Obrigado, Sérgio, pela sua participação, boa semana aí para você. O William Berger Hernandes, oi amigo, boa tarde, assistindo o NT Sul, começando a semana com informações fresquinhas. Obrigado, William, tudo de bom aí para você, boa segunda, ótima semana. O Antônio Abel de Araújo Pinto também está com a gente aqui, a Bia Saldanha. Obrigado a todos aqui pelos recadinhos. Vamos para a tela para ver os recados que chegam através do nosso WhatsApp, o 51997697129. Número que você pode utilizar para interagir, canal que você pode usar para interagir com a gente enquanto o Telejornal NT Sul está no ar, ao vivo, ou também para sugerir uma reportagem, uma entrevista, para sugerir um tema sobre o qual você tem alguma dúvida. A nossa produção está sempre de olho nesse WhatsApp 51997697129. Vamos aqui para a nossa telinha. O Chico Guedes está com a gente, de Cachoeira do Sul. Liberam a ponte para 36 toneladas e sem controles de peso vai passar até carretas, até o excesso de peso fazer cair. Aí vão culpar o DENIT. Alerta aqui o Chico. Chico, obrigado pela participação. Esse assunto, né, para você que quem sabe chegou agora, não acompanhou essa discussão, deve ser deliberada hoje à tarde sobre a liberação ou não da Ponte do Fandango para veículos com até 36 toneladas, uma reivindicação especialmente dos transportadores de caminhoneiros aqui de Cachoeira do Sul. Ponte do Fandango, que está com a sua estrutura comprometida, tem a promessa por parte do governo federal para a construção de uma nova ponte, mas isso ainda está naquele estágio do veremos, né? A gente não sabe quando isso vai começar, quando essa nova ponte vai ser construída. Vamos adiante aqui, Ivair. A Ponte do Fandango não é para ser liberada, porque os produtores não vão respeitar o limite de peso. O povo brasileiro não tem respeito e não cumpre regras. Obrigado, Ivair, pela participação. A gente tem tido, até aqui, pelo que a gente percebe, a maioria das opiniões contrárias à liberação da Ponte do Fandango, justamente por esse receio de falta de fiscalização, excesso de peso e daqui a pouco uma tragédia justamente pela falta de fiscalização e pelo sobrepeso a uma estrutura já debilitada da Ponte do Fandango. De outro lado, os produtores caminhoneiros reivindicando que precisam dessa passagem pelo encarecimento da produção no uso da balsa, as dificuldades ali de acesso e também a outra dificuldade de fazer algum contorno, o uso de algum acesso alternativo aqui para a chegada ao município ou então para a saída. Quem mais? A Patrícia. Essa rua é a Júlio Viegas, do bairro Quinta. Será que o secretário de Obras pode dar uma atenção para essa rua? Está intransitável. Já cansamos de reclamar e não adianta. A outra vez eles vieram, só largaram uma areia em cima, mas não adianta. Essa é uma descida grande, teria que fazer um remendo de asfalto, diz a Patrícia. Ela manda foto pra gente dessa rua no bairro Quinta. Eita, a rua tá realmente ali, olha, não tá debilitada, né? A rua tá acabada, está praticamente intransitável, como disse a nossa telespectadora. A nossa telespectadora tem buracões aí nessa rua. Quem trafega por ali precisa ter muito cuidado. Fica a chamada de atenção, pedido de ajuda dos moradores do bairro Quinta da Boa Vista, aqui em Cachoeira do Sul. Quem mais? Temos mais recadinhos? O Marcos Schneider, ligado na TV Cachoeira. Fiz minha terceira dose da vacina hoje. Legal, Marcos. Obrigado pela participação com a gente. Abraço aí. Esse é o nosso dever de cidadãos, né? Vamos nos imunizar para vencer essa pandemia. A Kalinka Moraes, temos um cachorro que resgatamos e estamos doando. Ele é muito dócil e brincalhão. Olha aí a foto que a Kalinka manda pra gente. Ele foi encontrado. Se você quer adotar, mande mensagem aqui no nosso WhatsApp 51997697129 que a gente encaminha aí o contato para você.
Bom, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia mais uma vez e acesse o nosso site para outras notícias, tvcachoeira.novotempo.com. Uma ótima tarde, excelente semana para você e a gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui na telinha da Novo Tempo. Até amanhã, tchau!